Pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um Cena Legislativa, o seu programa semanal de debates que estão tomando conta da arena parlamentar, seja Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. E aqui, a cada programa, nós temos uma temática diferente que, além da importância social, faz parte da discussão nas comissões temáticas, na tribuna. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais importante, mais atual da agenda do dia, que é a violência política de gênero. E, claro, estava dizendo aqui para ela antes da gente iniciar a gravação, não poderia ter outra convidada, que é a deputada estadual pelo PT, Larissa Gaspar, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, que já atuava nesse tema antes de estar na Assembleia, né? Já tinha toda uma discussão. E aí, contextualizando rapidamente, nós estamos no finalzinho de 2023 e esse ano, Larissa, eu acredito que foi muito marcante com relação à violência política de gênero, porque nós tivemos condenações, nós tivemos uma maior visibilidade. Esse tema, a meu ver, chegou mais vezes à tribuna, sim, está presente nas comissões e, claro, nós vamos conversar com a Larissa Gaspar, que vai nos atualizar sobre como foi esse ano no que se refere à violência política de gênero, quais são os desafios que nós temos, o que é que a gente precisa avançar ainda. Inicialmente, obrigado, Larissa, por aceitar o convite. Sei que a sua agenda é bastante lotada. Obrigado. Eu que agradeço, Cleiton, pelo convite. Parabenizo aí pela realização do programa, muito importante a gente ter espaços como esses, de bons debates, né? De uma notícia que ela acrescenta conteúdo à população. Então, fico feliz de estar aqui e já me coloco à disposição quando você precisar. Perfeitamente. E aí, Larissa, eu quero te colocar, eu faço aqui provocações, né? Sim. A primeira questão que acaba chegando no debate, e para quem não é muito familiarizado com o tema, sim, vamos começar didaticamente do pontapé inicial. Por exemplo, o que é, de fato, violência política de gênero? O que é que a gente pode compreender como violência política de gênero, Larissa? Maravilha, Cleiton. Vou até pegar aqui o texto exato do artigo 326B do Código Eleitoral, que é uma legislação recente, foi publicada no ano de 2021, essa alteração no Código Eleitoral, para trazer a tipificação do crime de violência política de gênero. Então, trago aqui a literalidade do artigo 326B do Código Penal, para que quem está nos acompanhando possa compreender. O que está lá descrito? Assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, a gente tem essa tipificação que traz várias condutas numa só descrição do que pode ser entendido como violência política de gênero. E aí, trazendo para a realidade, né? O que significam esses verbos que estão aqui previstos no Código Eleitoral? Uma candidata, né, que está fazendo campanha na rua e ela é agredida, ela sofre uma violência, seja verbal, seja física, né? E aquilo com certeza vai dificultar o desempenho da sua campanha eleitoral, aquilo pode ser considerado uma violência política de gênero, que aconteceu comigo também no último pleito, em 2022. Eu estava aqui em Fortaleza, ali no Jardim das Oliveiras, fazendo a campanha, distribuindo material informativo, e me aproximei de um jovem, entreguei o panfleto para ele e disse: com licença, bom dia, divulgar aqui a nossa candidatura para você dar uma olhada. Aí ele pegou o panfleto e disse assim: ah, você é de esquerda? Eu disse: sou.
Aí ele, não, eu não voto em esquerda, não. Eu digo, não, tudo bem, tranquilo, me devolva o papel para a gente não prejudicar a natureza, né? Ter essa responsabilidade com o meio ambiente. Ele, não vou devolver nada, não, vocês... Aí começou a amassar o papel violentamente e esculhambar, né? De forma generalizada. E só estava eu e outras 4 mulheres, né? Nessa pequena caminhada dentro da comunidade. Aí ele... vocês são um bando de ladrões, vagabundos, não sei o que, amassou o papel e jogou violentamente contra nós. E, diante disso, eu continuei a minha caminhada e parei para me dirigir até a delegacia, registrar a ocorrência, né? Porque ali foi um ato claro de violência política de gênero, né? Ele quis impedir o exercício. Filmado, né, ele mesmo filmou. Eu lembro que eu vi nas redes sociais. E ele divulgou em redes bolsonaristas, colocando aquilo como um grande troféu, né, do que, olha que lindo que eu fiz, né, que coisa linda, agredir e impedir a campanha eleitoral de uma mulher, né. E ele mesmo colocou nas redes sociais e depois ele mesmo veio me cobrar indenização. Assim, a falta de noção das pessoas é tão grande, né, que ele mesmo comete um crime, ele mesmo vai querer ser indenizado por um crime que ele cometeu, né? O processo continua rolando na justiça, né, tanto esse cível quanto a parte criminal, e a gente espera que tenha um desfecho. A gente fala muito que a justiça tardia não é justiça, né? A gente tem o tempo das coisas e precisa de uma resposta imediata do Poder Judiciário. Infelizmente, às vezes, ela demora a chegar, como nesse caso, né? Já tem 1 ano, praticamente, e a gente ainda não tem um desfecho. E uma situação, outro tipo de situação, você já como uma mandatária sofre, pode ser de um vereador, mas pode ser de qualquer sujeito, falas misóginas, né, que agridem a sua atuação como parlamentar, ou que te ameaçam, ou que te humilham, enfim, alguma dessas condutas aqui previstas. E, em março desse ano, que deveria ser um mês onde os homens têm o mínimo de consciência e reconhecem a luta das mulheres, o nosso esforço, né, para enfrentar o machismo, a gente se deparou com a fala de um vereador altamente agressiva, humilhando, menosprezando a nossa atuação enquanto parlamentar, não só contra mim, mas contra outras 2 colegas deputadas estaduais, que foi um vereador no município de Russas. Né? Ele disse que a gente só aparece no mês de março e no mês de outubro para vender ilusões, né, que são iguais a lagartas que se encantam, né, e vira borboleta e sai mentindo, quer dizer, atacando totalmente a nossa conduta, né, querendo desqualificar a nossa atuação enquanto parlamentar. E, diante disso, eu conversei com os colegas, propus apresentar uma notícia-crime, e assim foi feito, e o Ministério Público agiu de forma muito célere, né, quero parabenizar o Ministério Público Eleitoral, que realmente teve uma iniciativa muito proativa, apresentou a denúncia, e a Justiça Eleitoral também deu uma resposta muito rápida ao caso, né? Tanto é que nós hoje somos referência nacional aqui no estado do Ceará, porque foi da Justiça Eleitoral daqui que partiu a primeira condenação pelo crime de violência política de gênero, que condenou esse vereador a 3 anos e 6 meses de reclusão, e essa decisão foi agora confirmada no mês de novembro pelo TRE, que, inclusive, agravou a penalidade, mostrando que as instituições do sistema de justiça estão atentas à garantia do pleno exercício dos direitos políticos das mulheres, sejam elas candidatas, sejam elas mandatárias. E essa legislação ela é realmente muito importante, ela atende a uma necessidade das mulheres brasileiras, porque nós sempre sofremos esse tipo de violência, não é, Cleiton? Embora esse nome só tenha surgido em 2021, com o advento da lei, mas as mulheres sempre sofreram essa violência. Maria Luísa Fontinelli sofreu essa violência, Luiziane sofreu essa violência, e tantas outras ao longo da história sofreram essas violências quando se colocam para ocupar esses espaços que originariamente sempre foram, de forma majoritária, ocupados pelos homens, né? O grande pano de fundo está no fato de que os homens não querem dividir o poder com as mulheres, não querem que a gente ocupe os espaços de poder e decisão, e buscam nos afastar desses espaços de todas as formas. A violência política é um retrato disso.
Eu lembro muito, você estava falando dos casos, eu lembro muito da presidente Dilma, na época dos aumentos, né, a questão dos combustíveis. Sim. Aqueles adesivos pavorosos que você tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né, extremamente obscenos, desrespeitosos com a presidente Dilma. E praticamente 2 anos depois, quando a gente teve aumentos até maiores com o presidente Temer, não se tinha, não teve nenhum tipo de movimento na mesma matriz, seguindo a mesma lógica de ataque, de violência mesmo com relação a Temer, nem com relação a Bolsonaro, nada ferindo a imagem pessoal deles, né? Assim, e aí, esse debate ele suscita a gente uma série de discussões, né? Com relação... A gente está falando aqui de parlamentares, e você falou do caso de Russas. Eu acho um ponto fundamental é a visibilidade que o tema está tendo nas câmaras municipais do interior do Estado. Né? Queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque havia um movimento, a meu ver, de abafar esses casos e restringi-los ao município e ao jogo político do município. Hoje, com as redes sociais, com esses equipamentos, com esses espaços que a gente tem, uma parlamentar ela pode ir à tribuna e aquilo ser captado, aquele movimento ser captado, e você pode ter um movimento de justiça, você pode ter um movimento de denúncia muito mais efetivo. E isso, como eu disse, repito, eu vejo de uma forma muito mais enfática nas câmaras municipais do Ceará, pegando o Ceará como exemplo. Porque não somente esse caso de Russa, a gente teve no Cariri também, recentemente, casos nesse sentido. E esses casos, e é importante registrar, não é que eles não existissem. Eles passaram a ter visibilidade. Eles passaram a ter uma maior discussão, eles passaram a fazer parte da agenda pública, mas eles já existiam. Com certeza, as mulheres, há muitos anos, vivenciam isso, porque isso faz parte de uma estrutura patriarcal, misógina, muito entranhada, né? Porque é estrutural. Isso. E aí, Larissa, eu queria que você falasse isso. Como é que você vê essa luta? Porque você também, como preside uma frente parlamentar, sim, com certeza deve receber vereadoras, deve receber parlamentares. E eu acho interessante que essas vereadoras elas veem na Assembleia Legislativa, a partir da sua luta e das demais parlamentares, um holofote, né? Assim, uma arena em que aquele espaço está sendo discutido. Olha, isso aqui existe, e se tiver algo acontecendo nas câmaras municipais, nós vamos repercutir, nós vamos trazer, nós vamos acionar o Ministério Público. Como é que você vê isso nas câmaras municipais? Eu fiquei muito feliz, Cleiton, com a possibilidade da gente lançar a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Conversei com o nosso presidente, o deputado Evandro Leitão. Ele, de pronto, topou a ideia, presente, vai ter o nosso apoio, né? Se aprovado, terá o nosso apoio. E, para minha surpresa, muitos colegas deputados assinaram o pedido de lançamento dessa frente. E a gente aguardou o momento oportuno para fazer um lançamento, vamos dizer assim, grande estilo. Conseguimos a agenda da ministra Cida Gonçalves para o mês de agosto, que é também uma data muito importante para o calendário feminista, porque a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, que é sim, de 7 de agosto de 2006. Então, a ministra veio para anunciar medidas importantes, mais 3 casas da mulher brasileira aqui para o estado do Ceará, e participou do lançamento da nossa frente lá no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa. Junto com ela veio também nossa senadora Augusta Brito, nossa vice-governadora Jade Romero, e muitas vereadoras de todo o Ceará, do Cariri, do Sertão dos Inhamuns, Sertão de Canidé, do Sertão Central, do Litoral Leste, do Vale de Jaguaribe. Então, assim, foi um momento muito representativo. Prefeitas, vice-prefeitas, procuradoras da mulher, movimentos sociais. Então, a gente fez um ato com muita visibilidade. Isso deu muita repercussão. E, a partir daí, a gente começou a organizar os seminários regionais da frente, os encontros. E nós realizamos um deles em Sobral, foi o primeiro.
E depois realizamos agora do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe, com muita representatividade também, muitos presidentes de câmaras, 5 presidentes de câmaras presentes, vereadoras, procuradoras da mulher, as universidades da região participando, professores, né? Então, assim, você vê que existe realmente uma preocupação da sociedade, do parlamento, mas também da academia, dos movimentos sociais, do poder público, né? Gestores participando, e a gente tem sido muito procurada, né, para levar esse debate. Eu estive outra vez em Sobral também, mas dessa vez a convite da academia, da UVA, que solicitou a nossa presença para Semana do Direito, tratar deste tema, né, os alunos muito interessados, e a gente estimulando que se faça pesquisa, né, que se produza literatura, porque é algo ainda novo, a gente tem poucas publicações sobre isso, e é importante esse investimento, né, em ciência, pesquisa, produção acadêmica, produção literária sobre o tema. E temos atendido muitas colegas vereadoras. A gente participa dos grupos de WhatsApp, onde a gente conversa, e tem ciência dos fatos. Para você ter ideia, às vezes tem colega vereador que vem me dar ciência que uma colega sofreu uma situação que ele acha que é violência política e pede a nossa ajuda. Então, eu tenho achado assim, isso muito interessante, porque não pode ser visto como uma causa da mulher, é uma causa da sociedade. Nós estamos falando de democracia. Se nós somos a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado, a gente tem que avançar para ser também um maior número de mulheres representando, né, a maior parte da população. E os homens, eles têm se implicado nisso, né? Têm trazido essas denúncias. A gente tem contabilizado aí 12 casos de agosto até agora, que foi quando a frente foi efetivamente lançada. Temos produzido material gráfico, informativo, explicando o que é a violência política de gênero, os canais de denúncia, e se colocando realmente à disposição, como você disse, né, das colegas vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas, para fazer esse atendimento. Então, alguns casos, às vezes as vereadoras elas não querem denunciar, elas querem uma orientação de como rebater na tribuna, e a gente faz esse suporte, constrói uma narrativa com elas, para que elas possam colocar da melhor forma possível, mas sempre orientando e reforçando a necessidade de realmente se fazer a denúncia, porque se não houver uma apuração, acaba banalizando. E as mulheres, elas ainda acham natural sofrer algum tipo de piada, entre aspas, né? Sofrer alguma violência verbal no plenário, né? Ter ali a sua fala desconsiderada, é realmente naturalizado. E à frente, nosso trabalho é justamente desconstruir. Dizer que isso não é natural, né? Isso é a construção social, fruto do machismo, do patriarcado, e que a gente está aqui para desconstruir e garantir que as mulheres possam exercer seus mandatos em iguais condições ao exercício dos mandatos dos homens, né? Sim. Para ilustrar mais essas situações de violência política de gênero, eu acho que quem acompanha, por exemplo, as sessões, audiências do Congresso Nacional, é muito perceptível quando você tem uma mulher fazendo uso da palavra, os cortes que acontecem, né? A fala seguinte, o pedido ou a parte de um homem que acontece depois, descredenciando aquela mulher que está falando. Então, assim, isso está muito presente. A gente vê isso na Câmara dos Deputados e diariamente, né? Diariamente. Existe uma bancada, a meu ver, na Câmara dos Deputados mais atuante, né? E aí você tem uma presença e uma pressão maior, porque essa bancada ela passa a utilizar, e aí, repito, uma ferramenta que eu acho muito importante para esse processo de denúncia, que são as redes sociais. Você coloca e você cria uma mobilização para além das mulheres. Isso. Você cria uma rede, né? E essas mulheres elas vão, a partir dessa rede, chegar com mais força, e você vai pressionar para que esse, por exemplo, presidente que está presidindo a mesa diretora naquele momento, que ele se posicione. E é muito rápido, né? Quando isso se faz a partir das redes sociais, é muito rápido, porque você tem aquela fala na tribuna, rapidamente aquilo dali ganha as redes sociais, e o presidente que está lá presidindo a sessão, ele recebe e ele já se posiciona. Então, seja por pressão, por medo, né? Por mais que ele não seja solidário à causa, mas ele se posiciona como liderança política. Então,
é muito importante essa sintonia, né? Essa perspectiva. Mas, assim, pensando em avanço, Larissa, a gente vai ter em 2024 uma eleição municipal, né? E aí, claro, com mulheres disputando espaços nas disputas proporcionais, nas disputas majoritárias, e a gente já vê hoje, nos cenários de pré-candidatura, como há esse trabalho, muitas vezes, feito de cerceamento, de, por exemplo, alguma fala mais crítica, que é tratada como sinônimo de histeria, né? Assim, quando você tem uma fala... Isso. Eu acho que você já vivenciou isso, né? Quando você tem uma fala mais crítica a algum colega ou algum gestor. Mas essa mulher é uma histérica, é uma mal amada, né? O que é que está acontecendo? Então, algo que não aconteceria com um homem que estaria realizando aquela mesma atividade, usando a mesma tribuna que você utiliza, ele não receberia. Pode receber outras críticas, mas essas críticas... Então, pessoais, essas né? pessoais que entram num terreno e se tornam públicas, né? Porque a polarização que a gente está vivendo nos últimos anos, ela publiciza muito isso, né? Se ela joga, parece que a ofensa pessoal ela se tornou uma arma política direta, permanente, né? Assim, você citou o caso desse rapaz que recebeu o seu material de cão. Eu lembro desse vídeo, né? E que joga isso numa rede social e coloca isso como um prêmio, né? Eu estou atrapalhando uma candidatura. Como é que você vê esse cenário para as eleições de 2024? Como é que você vê a participação... Primeiro, a participação das mulheres, né? Eu acho que você está acompanhando. Nós temos uma atuação muito mais efetiva, pelo menos eu vejo assim, o judiciário ele está mais alerta com relação às cotas, ele está mais... Tanto é que a gente teve e está tendo processos que estão sendo acompanhados, condenações, né, acontecendo. Então, assim, não é só uma lei para inglês ver, que era o que se colocava nos bastidores dos partidos. Não, deixa aí que depois a gente articula um perdão. E a gente está vendo que o sistema de justiça não está mais aceitando esse formato. Claro, também a partir da pressão. Mas como é que você vê as eleições de 2024, presença das mulheres nos partidos, presença das mulheres nos espaços de disputa? Eu vejo com preocupação, Cleiton, porque eu entendo que justamente por elas estarem vendo esses avanços na prática, fruto das conquistas legislativas, elas vão se sentir, penso eu, né, empoderadas a estar nesse espaço, até porque isso é uma construção histórica. Ano após ano, a gente tem falado sobre isso, da necessidade de cada vez mais mulheres participarem dos espaços de poder de decisão, emprestar seu nome para representar um projeto político coletivo. Estive em Brasília agora, nos últimos dias, participando da conferência eleitoral do PT. É uma diretriz do nosso partido lançar o máximo possível de candidaturas de mulheres, pessoas negras, LGBTs, com deficiência, né, para trazer a pluralidade própria do nosso país para dentro, né, dos parlamentos e dos executivos de todo o Brasil. E eu penso que a gente vai ter, sim, um grande número de mulheres candidatas. E eu me preocupo porque entendo que, junto disso, muito possivelmente, nós teremos também episódios de violência política de gênero. Então, eu tenho dito que a frente precisa de um reforço para dar conta de acompanhar esses casos, dar esse suporte, dar essa orientação para as candidatas. Quero também reconhecer aqui o compromisso da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, da academia, que tem se feito presente em todos os debates sobre essa temática, né? Procurador eleitoral está presente, juiz eleitoral está presente, dando a contribuição, professoras, né, da UFC e de outras universidades presentes também, dando a sua contribuição. Isso é muito importante. Além de uma frente, um fórum que foi lançado de mulheres de instâncias de partidos, que inclusive está sob a presidência da Cristiane Leitão, que é a primeira-dama legislativa estadual, onde todas as secretárias de mulheres dos partidos estão se reunindo para fazer também esse monitoramento, essa prevenção e esse acompanhamento de casos
juntamente com a frente parlamentar. Então, eu tenho essa preocupação porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma perspectiva muito feliz de ver mais mulheres, né, se empoderando para participar desses processos eleitorais, eu imagino que a gente vai ter também um maior número de situações de violência política de gênero. Então, quero que a frente esteja bem estruturada para dar conta de atender essa demanda, orientar essas mulheres, fortalecê-las, né, garantindo todo o suporte que elas precisam, que o suporte que hoje a gente tem oferecido ele é muito mais jurídico, mas eu vejo também a necessidade de um suporte psicológico, emocional, porque mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Mexe com questões de foro íntimo mesmo, do que a gente pensa sobre nós mesmas diante de tantos ataques, né? E não é justo que, depois de tanta luta para estar nesse espaço, eu sempre digo, nós só conquistamos o direito de ser votada 400 anos depois que os homens já estavam aí, né, ocupando os espaços políticos. Então, assim, são 4 séculos de exclusão. E a gente não pode aceitar, né, que depois de tanta demora para estar nesse lugar, os homens ainda queiram nos afastar. Seja fazendo fraude à cota de gênero, seja fraudando os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, ou seja, cometendo a violência política de gênero propriamente dita contra as candidatas ou mandatárias. Perfeito. E aí, dentro desse trabalho, que é um trabalho pedagógico também da frente, né, Larissa? Você faz um trabalho de conscientização. Eu penso que um público fundamental sejam os jovens, né? E é um público que você já tem, desde a Câmara Municipal, já tem uma relação direta, tem uma proximidade. A gente sabe que qualquer mudança cultural, de fato, passa pelas juventudes, né? Sim. No plural. Como é que você percebe as jovens, né? As jovens e os jovens, os rapazes, né? De uma forma geral, como é que eles pegam essa discussão? Como é que eles recebem? Como é que isso está presente nos coletivos? Saindo um pouco da arena parlamentar, institucional, porque se a gente não tiver uma defesa por parte, por exemplo, dos jovens que estão fazendo o ensino médio, que estão entrando agora nas faculdades, como é que esse público... Como é que você vê esse público, como é que eles encaram, em poucas palavras, como é que eles encaram essa questão? Olha, Cleiton, eu tenho percorrido escolas, universidades, encontros de coletivo de jovens. Esse final de semana mesmo estive no encontro de um coletivo chamado Sobre Nós, que discute a pobreza menstrual. E eu saio muito feliz desses espaços, porque vejo uma outra cabeça. Eu vim de uma escola muito conservadora, fiz ensino médio numa escola muito conservadora e não tinha tanta ambiência para esse tipo de debate que eu passei a participar quando entrei na universidade, né? Porque aí abriram-se as portas. Lá tem ambiência, né? Mas, assim, tanto em escolas públicas quanto escolas particulares, que eu tenho sido convidada, né, para fazer palestras, eu vejo essa disposição da juventude para fazer esse debate e vejo essa cabeça aberta. Claro que os jovens sempre estão ali numa brincadeira, numa gaiatice, numa coisa ou outra, mas assim, eles têm o entendimento de que é necessário. Eu vejo os meninos fazendo questão de botar adesivo, lute como uma mulher, nenhum amém, mexeu com uma, mexeu com todos. Então, eu vejo que existe um empenho. Assim como eu vejo esse apoio às mulheres, eu vejo também esse apoio às populações LGBTQIA+. É comum que sempre que tenha um ou outro estudante com orientação sexual ou identidade de gênero que não é a heteronormativa, e eu vejo muita solidariedade dos e das estudantes com esse jovem, com essa jovem. Então, acho que isso é muito importante. Isso ajuda a construir uma sociedade que, de fato, seja igual, que dê oportunidade para todos e todas. Então, eu vejo na juventude assim, uma ambiência muito positiva para esses debates de igualdade de direitos, de enfrentamento aos preconceitos e todas as violações de direitos humanos. Então, fico assim, muito feliz, saio cheio de energia quando eu vou para uma palestra. Olha, vai me chamar para dar palestra, escola e universidade. É a coisa que eu mais me sinto bem, porque eu sinto essa energia deles, assim, de querer realmente construir uma sociedade livre de preconceitos, sabe? Respeitando a forma de ser e de existir das pessoas. Perfeito. Larissa, esse tema
pano para manga para a gente discutir aqui durante horas, mas nosso tempo é mais reduzido. Quero agradecer novamente a sua presença, mais que a sua presença, a sua atuação ao longo de 2023, não só com relação ao tema do programa foi sobre violência política de gênero, mas você tem uma atuação reconhecida na discussão da questão da segurança alimentar, né? Tem um debate muito presente sobre a diversidade sexual, diversidade de identidades. Então, parabenizá-la pela sua atuação, primeiro ano na Assembleia Legislativa, e agradecer pela sua presença aqui também no nosso programa, que é um programa que reverbera os debates do Legislativo. Então, a gente trouxe aqui uma discussão que você já está fazendo e foi uma aula aqui para o nosso público que aprendeu muito sobre violência política de gênero. Só tenho a agradecer, Larissa. Eu que agradeço, Cleiton. Eu queria rapidamente, se o tempo permitir, só deixar também alguns dados que a gente tem compilado sobre essa questão da violência política de gênero. Teve um levantamento do CNJ que apontou que 58% das prefeitas sofreram violência política no ano de 2020. 32% das parlamentares estaduais também sofreram violência política de gênero. O número de mulheres filiadas a partidos políticos corresponde a apenas 46,2% dos filiados, mesmo a gente sendo a maioria da população e a maioria do eleitorado, né? Só 5 partidos políticos de 30 são presididos por mulheres. O PT é presidido por mulher, por isso eu sou muito feliz no meu partido. Só 18% de mulheres hoje possuem mandato na Câmara dos Deputados, né? Então, a gente está longe de alcançar uma igualdade de gênero. E uma outra pesquisa da ONU também mostrou que 82% das mulheres em espaços políticos já sofreu violência psicológica, 45% sofreram ameaça, 25% sofreram violência física no ambiente parlamentar, 20% sofreu assédio sexual. Lembro até aqui do caso da Isa Pena, deputada estadual do PSOL de São Paulo, que teve os seus apalpados no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, um verdadeiro absurdo. E 40% das mulheres parlamentares diz que essas violências atrapalham a nossa agenda legislativa. Então, é de fato um projeto de exclusão das mulheres dos espaços de poder e decisão, e a gente está aqui para fazer esse enfrentamento, para não deixar que as mulheres baixem a cabeça, muito pelo contrário, que elas se sintam fortalecidas a emprestar seu nome a esses projetos coletivos, porque quando a mulher está no espaço político, ela muda o fazer político. Isso não é jargão, isso é estudo científico, né? A OCDE mostrou que, na pandemia, as nações chefiadas por mulheres conseguiram reduzir muito mais os índices de contaminação e mortes por coronavírus. Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou que a produção legislativa das mulheres parlamentares é 3 vezes mais eficiente que a dos homens. E um outro estudo também da OCDE mostrou que as nações chefiadas por mulheres conseguem enfrentar muito mais as vulnerabilidades sociais, porque priorizam o investimento do orçamento público no enfrentamento à pobreza e à desigualdade. Então, a mulher sabe fazer política, o que a gente precisa é de oportunidade que o Estado nos garanta o pleno exercício dos nossos direitos políticos. Muito bem, recado dado, pesquisas apresentadas. Só pegar aqui rapidinho um ponto que você trouxe, Larissa, a questão de poucas mulheres presidindo partidos. Isso faz toda a diferença, né? Porque o presidente de partido, a presidência do partido, dá o tom da agenda daquela instituição. Isso. Então, quando você tem poucas mulheres, claro que tem homens que são sensíveis à discussão, ok, mas quando você tem uma mulher presidindo, seja no nacional ou no estadual, é uma outra agenda, né? Então, esse dado é muito, eu acho relevante demais para o debate, e eu acho que serve até para a gente superar a questão das cotas, né? Porque a cota ela entra numa perspectiva transitória de você criar um cenário de igualdade, mas ela sozinha ela não consegue enfrentar o problema. Aqui, só para a gente ter uma ideia que a discussão ela rende, ela estica. Então, gente, esse foi mais um Cena Legislativo sobre violência política de gênero com a deputada Larissa Gaspar. Se você gostou, curta, compartilhe, nos siga, assista, divulgue, né? Faça todo tipo de propaganda e
Grande abraço, vejo você no nosso próximo episódio.